Seja muito bem-vindo a essa edição. Agora são 11 horas em ponto pelo horário de Brasília e você confere notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Olha só, a semana começou com chuva no sul do país devido à passagem de uma tempestade tropical em alto mar, próximo à costa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A Marinha do Brasil classificou a tempestade tropical Akara como um fenômeno considerado raro na costa brasileira, que só representa risco para a navegação em alto mar. A tempestade começou com um ciclone subtropical e foi ganhando características mais tropicais. A diferença entre as duas classificações são identificadas pela estrutura. Os ciclones tropicais são mais quentes desde a superfície até a atmosfera, enquanto os ciclones subtropicais são quentes apenas embaixo e vão ficando mais frios conforme chegam mais próximos à atmosfera. O fenômeno é raro no Brasil, já que para se formar precisa de temperaturas mais elevadas na superfície do mar, característica mais comuns nas Américas Central e do Norte. A expectativa era que o fenômeno ganhasse intensidade e virasse um ciclone subtropical conforme se deslocava para o sul. Mas, de acordo com a Defesa Civil catarinense, ele tem perdido força e não deve escalar a ponto de se transformar em um furacão. Um novo estudo afirmou que a ideia de que a reciclagem de plásticos diminui a quantidade de resíduos não é bem uma verdade, já que o benefício financeiro para as indústrias não é tão bom assim. As grandes petrolíferas e a indústria de plástico têm promovido enganosamente a reciclagem como uma solução para a gestão de resíduos plásticos há mais de 50 anos. Apesar do seu conhecimento de longa data de que este processo não é tecnicamente ou economicamente viável em escala. Essa é a conclusão do relatório A Fraude da Reciclagem de Plásticos, elaborado pelo Centro para a Integridade Climática. Esse novo relatório ainda apresenta evidências inéditas que podem estabelecer a base para novas ações judiciais contra as grandes empresas que protegeram e expandiram de forma eficaz os mercados de plástico, ao mesmo tempo que paralisaram a ação legislativa ou regulamentar que abordariam significativamente o problema do material no mundo. A organização complementa que os envolvidos devem ser responsabilizados pela campanha de engano. As buscas por fugitivos do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró entram hoje no 7º dia. A Força Nacional vai reforçar a operação com mais 100 agentes. O 7º dia de buscas pelos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró vai contar com um reforço para ajudar na operação. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, autorizou o uso da Força Nacional nas buscas. Segundo o Ministério da Justiça, 100 homens e 20 viaturas foram para a região. As equipes vão se juntar aos mais de 500 agentes, entre policiais federais, rodoviários federais, incluindo equipes de elite e policiais locais que trabalham para recapturar a dupla. Rogério Mendonça e Deibson Nascimento escaparam da unidade da madrugada do dia 14 de fevereiro. Foi a primeira fuga de um presídio de segurança máxima no Brasil desde a criação do sistema em 2006. O reforço nas buscas foi pedido pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, e acordado com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Entre as últimas informações sobre o possível paradeiro dos fugitivos estão as investigações que apontaram que o último sinal obtido dos celulares, que foram roubados na casa invadida e que estavam sendo usados por eles, foi no sábado, em uma área rural perto da divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará. O plenário do Senado deve votar hoje o projeto de lei que acaba com as chamadas saidinhas de presos em datas comemorativas. O texto tramitou na Câmara dos Deputados por 11 anos e foi aprovado recentemente pela Casa. O projeto passou por alterações na Comissão de Segurança Pública do Senado, onde também foi aprovado. Se passar pelo Senado, precisa ainda voltar para a Câmara. A comissão manteve apenas a saída de detentos para estudos ou trabalhos externos e propõe o fim das visitas a parentes e também de atividades de convívio social. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, é contra a decisão
e recomendará que o presidente Lula vete o projeto de lei que acaba com a possibilidade de saída temporária de presos. E no cenário da política internacional, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, chega hoje ao Brasil. Blinken desembarca em Brasília e tem um encontro marcado com o presidente Lula para discutir questões entre os dois países, além de uma reunião do G20 no Rio de Janeiro, que estão previstas para amanhã e quinta-feira. A crise diplomática entre o Brasil e Israel, causada pela declaração de Lula, que comparou a atuação do exército israelense em Gaza ao extermínio de judeus na Segunda Guerra Mundial, também deve dominar as conversas. Os Estados Unidos, inclusive, pretende apresentar ainda hoje uma proposta de cessar-fogo ao Conselho de Segurança da ONU. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, após a Rússia conquistar a disputada cidade de Avdiivka, as tropas seguem rumo a Zaporízia. O presidente Volodymyr Zelensky reforçou que está cada vez mais difícil enfrentar o fogo adversário sem apoio militar. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou nesta segunda-feira que suas tropas enfrentam situações complexas no fronte e denunciou que os atrasos na ajuda militar ocidental beneficiam a Rússia. Agora a situação é extremamente difícil em várias partes do fronte, precisamente onde as tropas russas concentraram as reservas máximas. Estão aproveitando os atrasos na ajuda à Ucrânia e essas coisas são muito tangíveis. A escassez de artilharia, a necessidade para a defesa aérea na linha da frente e para um maior alcance de nossas armas. Estamos trabalhando tanto quanto possível com parceiros para restaurar e alargar o apoio. A ofensiva das forças russas no leste e no sul da Ucrânia permitiu à Rússia conquistar a cidade disputada de Avdiivka recentemente, na região de Donetsk, sua primeira grande conquista desde a tomada de Bakhmut em maio de 2023. E antes de encerrar, olha só, a NASA está em busca de candidatos de pessoas que topem viver em Marte. E aí, se animou com a possibilidade? Calma, a princípio se trata de uma simulação para americanos ou residentes. Acompanhe. A missão simulada está prevista para acontecer na primavera de 2025. É a segunda missão chamada de Analogia de Exploração da Saúde e o Rendimento da Tripulação. No experimento, 4 pessoas serão selecionadas e vão viver durante um ano no Centro Espacial Johnson, da NASA, em Houston. Com o objetivo de simular uma vida em Marte, os projetos almejam comprovar idealizações científicas para que uma missão tripulada ao planeta vermelho aconteça o quanto antes. Segundo a empresa, os selecionados devem obrigatoriamente ser americanos e estarem na faixa etária entre 30 e 35 anos. Além de uma gratificação na colaboração, os selecionados terão significativas recompensas financeiras. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 1 da tarde, com Daniela Parisi. Muito obrigada pela companhia e até mais.